Pessoal, vamos agora analisar as questões objetivas do cargo analista judiciário, área judiciária TJDFT. Vamos lá de forma bem direta, objetiva, sem enrolação. José, advogado recém-formado, tão logo foi incorporado a um escritório de advocacia, recebeu a incumbência de identificar as causas que poderiam ser submetidas em grau de recurso ao julgamento do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, vale dizer, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho, do Tribunal Superior Eleitoral e do Superior Tribunal Militar. Para tanto, precisou identificar se as competências desses tribunais estavam previstas no número de causas na ordem constitucional ou se poderiam ser delineadas pela legislação infraconstitucional. Ok? Aí vem, ao final de sua análise, José concluiu corretamente que todos os tribunais têm suas competências previstas em números clausos na ordem constitucional. Apenas as competências do STF estão previstas em números clausos na ordem constitucional. Primeiro, o que é números clausos? Esqueci de perguntar a você. Números clausos é o mesmo que exauriente, o mesmo que exaustivo, ou seja, são só aquelas competências definidas no texto da Constituição e nenhuma outra mais. Tá? Já vamos aqui adiantar a resposta para não enrolar muito. Por exemplo, o artigo 112, aliás, 111A, especifica a competência do TST, que diz que a legislação irá especificar a sua competência, além daquelas estabelecidas no texto da Constituição, o que já indica que eu não posso dizer que todas as competências dos tribunais arroladas nos tribunais superiores, arroladas no texto da Constituição, são números clausos, ou seja, que são exaurientes, ou seja, que são exaustivas, ou seja, que são taxativas. Por que eu uso todas as expressões? Para você lembrar que várias são as expressões para se referir, obviamente, à mesma espécie de discussão que está sendo trazida aqui, ok? Então é só o STF e o STJ que tem essa definição competencial no texto da Constituição. Vou dar aqui um exemplo. Em situações outras, nós já tivemos debates até de declaração de nulidade de regimento interno de alguns tribunais que estavam usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal. O que demonstra que, quando eu digo que é números clausos, não só é taxativo, como também é excludente de outros órgãos jurisdicionais. Quando eu digo que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar nos crimes comuns o presidente da República, não só isso é número clausos, como também é excludente de outros órgãos jurisdicionais. Fechado? Então, resposta aqui B. Apenas as competências do STF e do STJ estão previstas em números clausos na ordem constitucional. Fechado? Isso aqui, gente, só para esclarecer, eu estou respondendo a prova amarela. Quem já tiver com a prova amarela não precisa ver o embaralhamento que eles fazem nas outras provas, tá? Porque tem a prova verde e tal, e eles embaralham as questões. As questões são as mesmas, apenas embaralhadas. Essa que eu estou respondendo é a amarela. Aqui na amarela, a 22. A 22 é uma questão bastante interessante, que trata de questão tributária também, tá? Também, mas tributária dentro da Constituição, ok? Que trata da imunidade. A organização religiosa Alfa alugou o imóvel de João para ali instalar o seu templo. Ato contínuo foi comunicada pela imobiliária que administrava a relação locatícia sobre a necessidade de pagar IPTU, incidente sobre o imóvel, o que estaria previsto no contrato de locação. Ou seja, a igreja assinou um contrato de locação em que o IPTU deveria ser pago pela igreja e essa imobiliária estaria cobrando o pagamento do IPTU dessa entidade religiosa. Aí já está absolutamente claro a inconstitucionalidade dessa exigência, porque a jurisprudência do STF foi clara, taxativa, expressa que, neste caso, nesta situação, não há que se falar em pagamento do IPTU, porque se trata de imunidade tributária às entidades religiosas, mesmo, aí é o detalhe, mesmo que se fale em aluguel, ou seja, se for imóvel próprio da entidade religiosa, não pague IPTU. Se for alugado, o IPTU também ficará ele imune, certo? Então, resposta letra C de casa. Inconstitucional, pois, apesar de a organização religiosa Alfa figurar como contribuinte de fato, não de direito, ela é imune à cobrança. Por que ele está dizendo aqui que ele é contribuinte de fato e não de direito? Porque o imóvel não é próprio. Tá ok? Ele não é de direito porque legalmente você tem o quê? Você tem a responsabilidade que pode ser transferida para um ou para outro. E no caso aqui, a responsabilidade é da entidade religiosa, ok? Então, ela é responsável de fato e foi isso que se discutiu no Supremo Tribunal Federal em razão da locação.
porque havia discussão. Quando for imóvel próprio, nenhuma dúvida, imune. E quando for alugado, também imune. Certo? Letra C de casa. Vamos para 23? Você vê que, gente, não tem dificuldade nenhuma. Agora, eu dei um aulão, e nesse aulão eu perguntei o que era Constituição Dirigente, e ninguém, no aulão, 600 pessoas presentes, ninguém sabia o que era Constituição Dirigente. Então, não estudou isso no tópico, claro, classificação das Constituições, então não estudou. Então, eu costumo dizer que prova difícil é aquela prova que nós não sabemos a resposta. E prova que nós não sabemos a resposta é prova que nós não estudamos aquele conteúdo. E, consequentemente, fica difícil passar. Então, as questões estão muito bem direcionadas, elaboradas sem grandes complexidades, absolutamente tranquilas. Nacionalidade, no 23, eu sempre falo, ó, vai cair nacionalidade, vai cair nacionalidade, vai cair nacionalidade. Nesse caso aqui, é o trabalho da discussão do tema nacionalidade, claro, com a extradição, artigo 5º. John, de nacionalidade estrangeira e que veio a se naturalizar brasileiro, tinha sido condenado anteriormente em seu país de origem. Então, ele foi condenado a algum crime antes de se naturalizar brasileiro. Já vamos adiantar aqui a resposta, né? O que é que diz a Constituição? Que não será concedida extradição de brasileiro nato. Não será concedida extradição de brasileiro naturalizado, salvo, neste último caso, ou seja, naturalizado, se ele tiver cometido crime comum antes da naturalização. Crime político ou de opinião não me interessa, ele nunca será extraditado. Agora, se ele cometeu crime comum antes da naturalização, ele se naturalizou depois, pode sim ser extraditado. Então, vamos logo pular aqui. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que John não pode ser extraditado, pois o Brasil não extradita os seus nacionais. Gente, eu tenho aqui até uma dica que eu sempre dou para os meus alunos. Quando você vê, principalmente um enunciado muito longo, pula o enunciado, não lê o enunciado não. Porque, normalmente, as assertivas que você vai julgar, que você irá julgar, elas já são autoexplicativas e dá para você responder. Vamos fazer o teste aqui com o John? Então, imagine que você não leu o enunciado. O enunciado é só para tirar a sua estabilidade emocional. Quando é longo, então, nem se fala. A FGV, antigamente, não usava desse artifício de enunciados longos. Isso sempre foi prerrogativa do CESP, né? Hoje, SEBRASP. Mas agora ele anda inventando. A FGV faz enunciados longos para questões de múltipla escolha. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que John não pode ser extraditado, pois o Brasil não extradita seus nacionais. Falso, porque ele extradita seus nacionais, sim, na hipótese de nacionalidade de naturalizado, quando ele comete crime antes da naturalização. Então, errado. B, não pode ser extraditado, salvo se previamente for declarada a perda da nacionalidade. Não tem nada a ver. C, pode ser extraditado em razão da natureza do crime. Que crime é esse? Qual a natureza? Crime comum, não é isso? E do momento em que o praticou, sendo aplicável o tratado de extradição celebrado posteriormente. É essa, a letra C. Mas só por desencargo de consciência, vamos adiante? Poderia ser extraditado em razão da natureza do crime e do momento em que se praticou, mas não lhe é aplicável o tratado de extradição celebrado posteriormente. É aplicável sim o tratado de extradição. Poderia ser extraditado como qualquer nacional, nato ou naturalizado, completamente errado. Portanto, letra C. Percebe? Sem grandes dificuldades e mais ainda, eu respondi sem precisar utilizar o enunciado. Vamos lá? Aqui nós temos na questão 24 uma discussão sobre as comissões. Você sabe que tem as comissões normais, comuns, vamos assim denominar, e temos as comissões parlamentares de inquérito. Primeiro detalhe, o enunciado aqui, pelo que eu vi aqui, não se trata de comissão parlamentar de inquérito. Isso muda completamente o foco e a discussão que você pode levantar a respeito da atuação dessas comissões. Vamos lá? Após um acordo de liderança, a Comissão Permanente de Orçamento de Finanças da Assembleia Legislativa do Estado do Alfa, com o objetivo de avaliar os critérios utilizados na execução orçamentária de determinado programa de trabalho, deliberou, pela maioria absoluta de seus membros, 1. Convocar o governador do Estado responsável pela prática dos atos analisados. Impossível, ok? Impossível, não pode. 2. Convocar os dirigentes máximos dos entes da administração direta, cuja área de atuação tangencial ao referido programa de trabalho. Isso não é função da Comissão de Orçamento e Finanças, pelo amor de Deus. Errado. 3. Solicitar o depoimento de 3 renomados economistas. Pode, né? Para ir lá dar orientações, isso é tranquilo. 4. Quebrar o sigilo bancário dos integrantes do órgão estadual de auditoria. Não pode.
Pode ser quebrado o sigilo bancário por comissão? Pode, mas uma única comissão, CPI. Por quê? Porque a atuação das CPIs são equivalentes, têm os poderes próprios dos juízes, salvo aqueles que são preservados pela cláusula de reserva jurisdicional, correto? Como, por exemplo, decretar o ingresso, determinar o ingresso na casa de alguém, que isso só por ordem judicial, porque é restrito à ordem judicial no sentido estrito. Fechado? Então, aqui são corretas, letra A, apenas o item 3. Tranquilo, percebe, gente? É mais fácil que empurrar bêbado ladeira abaixo. Já acabou? Não, tem um aqui, ó. Opa, eu sabia que tinha mais uma. Vamos lá? Após ampla mobilização dos proprietários de farmácias que argumentavam com a reduzida margem de lucro oferecida pela maioria dos medicamentos, o Estado Alfa promulgou a Lei XX, que autorizou a comercialização de produtos de uso comum nas farmácias. Vejam, hoje você tem, e é comum isso, diversos produtos sendo vendidos em farmácias. Então, isso é plenamente possível, tranquilo, né? Então, já vê que, pela prática, nós já percebemos que uma lei que autoriza isso é uma lei correta. Agora, será que a forma que o enunciado trouxe a lei é a forma correta? Vamos lá? Vamos lá. É constitucional, vamos lá. Esse diploma normativo desagradou sobremaneira os proprietários de mercados e mercearias. Ao consultarem um emérito constitucionalista, foi-lhes informado corretamente que a lei XX é constitucional, pois compete privativamente aos estados legislar sobre saúde. Gente, as dicas que a gente dá sobre organização do Estado, especificamente competência, está vendo como ajuda? Vejam, quando nós demos a vocês que me acompanharam nas dicas da semana anterior à prova. O que é que nós falamos? Falei, gente, a palavra privativa é junto com o quê? Concorrente. A palavra privativa é junto com União apenas. Concorrente é junto com Estados, União e DF. Então, a palavra privativa não existe junto com o Estado. A palavra privativa existe junto com União. Está lá naquele esqueminha que eu coloquei para vocês, não é isso? Lá nós temos o quê? Na segunda coluna do nosso esqueminha, privativamente, união, legislar, pronto. Palavra união junto com privativo, ok? Se tem a palavra privativo, tem que ter só união. Aqui ele já, veja que o nosso esqueminha lá da mãe de Ná, como eu costumo brincar, funciona. Aqui você já elimina primeiro. É constitucional, pois compete privativamente aos estados legislar sobre saúde? Não, primeiro, saúde, né? Essa estrutura da saúde, ela é concorrente da União, Estados e DF. Está errado por causa disso também, mas a simples palavra privativo, Estado, já matou. É inconstitucional, pois compete privativamente à União legislar sobre saúde? Errado, porque privativamente é a União, mas sobre saúde não, está lá no inciso 12. O inciso 12 diz compete sobre saúde, aquilo que a gente sempre fala na nossa estrutura de competências. O que é que nós falamos? Ó, gente, situações de interesse social, de interesse coletivo, né? Isso sempre atrai o quê? A competência concorrente. Então, saúde, interesse de todos, interesse social. Logicamente, é competência concorrente. Então, aplica tranquilamente nosso esqueminha. Veja, então nós acertamos ao levar para vocês, na última semana, questões, a discussão sobre as competências e a forma de melhor identificar as competências. Então, vejam só, estamos sempre atentos e, claro, as questões nunca são novas, elas são sempre repetidas, por isso a gente acerta. Eu não tenho bola de cristal, temos apenas o raciocínio óbvio. Constitucional, desde que sejam observadas as normas gerais editadas pela União. Inconstitucional, eu vou comentar a letra C já. Inconstitucional, pois compete privativamente aos municípios. Não, o município não tem competência privativa, tá isso? Certo, pessoal? Ele tem competência para tratar dos interesses locais e isso suplementando a legislação federal e estadual no que couber. Isso está lá no artigo 30. Inconstitucional, pois matérias afetas à vigilância sanitária atraem a competência administrativa da União e, por via reflexa, sua competência legislativa. A letra E está duplamente errada. Por quê? Porque a competência que está sendo discutida aqui é legislativa. E mais, a competência legislativa aqui, prevista no inciso 12 do artigo 24, é concorrente da União, Estados e DF sobre saúde. Agora vem a discussão da letra C. A letra C é a correta, não há nenhuma dúvida.
Vejam, isso foi debatido amplamente pelo Supremo Tribunal Federal, em discussão exatamente igual a essa colocada aqui na questão. Por isso não é novidade. Percebe que não é difícil, não é complicado? Vejam só, qual foi a discussão travada lá no Supremo Tribunal Federal? Se a venda de produtos que não sejam de saúde, como por exemplo, vender, sei lá, vender balinha, tá? Se a venda de produto que não seja estritamente de saúde, se isso poderia ser exercitado pelos estados. Quem achava que não poderia, trouxe como argumento que o inciso 12, que trata da saúde, na realidade impedia isso porque a União, ao legislar sobre a saúde, limitou os produtos que poderiam não ser comercializados lá. Só que o debate não foi esse, esquece saúde. O que foi que o Supremo decidiu, e aos meus olhos, corretamente, é que aquilo não se trata de saúde. Ou seja, se trata de competência suplementar prevista no artigo 25, parágrafo 1º. Então, se você pensou no artigo 25, parágrafo 1º, que raramente é utilizado, o seu raciocínio está plenamente correto. Veja, o artigo 25, parágrafo 1º diz que as competências que não forem negadas aos estados lhes são permitidas. Isso se chama competência legislativa suplementar, ou seja, não havendo norma federal que proíba você, não havendo norma constitucional que proíba você de legislar sobre um assunto, isso é o que nós chamamos de residual também. A competência residual geral é dos estados. Competência residual de impostos é da União, segundo o artigo 154.1. Nesse caso, é competência residual geral, que é dos estados. Claro, a legislação estadual tem sempre que não encontrar barreiras nas normas gerais editadas pela União. Nesse caso, o Supremo concluiu que não se trata de saúde, esquece o inciso 12, se trata de competência residual. Consequentemente, competência dos estados, sempre respeitando a legislação federal no que diz respeito às normas gerais. Portanto, é absolutamente correta a letra C. Vejam, 5 questões tranquilas, sem dor de cabeça. Veja que nós estamos avaliando de uma forma direta e objetiva para você. Bem, se você não passou porque você achou muito difícil, não fale isso para você mesmo. A prova não foi muito difícil. Você precisa se preparar um pouquinho mais. Então, dedique, como eu sempre falo, um horário para os seus estudos. Você vai fazer o quê? Organizar a sua vida para ter 2 horas, 3 horas, 4 horas, seja o tempo que você consiga, mas que organize esse tempo, porque só assim você alcançará o seu êxito naquilo que você se propõe a fazer, que nesse caso é passar em concurso público. Forte abraço, nos encontramos em novas dicas no futuro.